Meu nome é Luísa Estopa, sou cirurgiã dentista como vocês há 16 anos e nessa minha trajetória eu me apaixonei com a gestão, né, e acabei indo fazer muitos cursos, consultorias nas áreas que eu via diariamente que a minha clínica precisava. Tive a oportunidade também de trabalhar como professora de graduação com disciplina de gestão e empreendedorismo, que, né, vocês podem estar até assustados. Nossa, mas tem essa matéria no curso de odontologia? No curso que eu dava aula tinha, porque eu fui a coordenadora, né, que implementou essa disciplina. Fui coordenadora de curso por 6 anos e me afastei, né, de uma atividade também que eu sou apaixonada, que é a docência, para dedicar a um projeto que iniciou em 2018 e tomou uma forma maior, né, em 2022. Então, em 2022, a mentoria, a consultoria que eu já trabalhava em 2018, ela teve, né, maiores investimentos, maiores crescimento, maior dedicação minha também, para que a gente conseguisse atingir mais dentistas. Então, primeiro que quando a gente fala em vendas, né, na área odontológica, na área médica também, né, ainda existe algumas pessoas que não conseguem correlacionar a prestação de serviço a vendas, né? E a gente precisa consolidar isso cada vez mais, que a venda ela realmente acontece dentro dos nossos consultórios, dentro das nossas clínicas, e se acontece a venda, precisa ter um processo, como todas as coisas, precisa ter um processo, precisa ter um entendimento com maior profundidade, para que a gente consiga uma maior conversão, uma maior adesão aí aos tratamentos. E quando a gente fala de venda, muitas pessoas, Marcos, pensam que a venda é passar o preço para a pessoa. Vender é simplesmente vou passar o preço para você, né? E aí você vai querer. Se fosse fácil assim, né? E aí a gente vê algumas pessoas falando, mas tem gente que tem o dom para venda, tem gente que nasceu para vender. Claro que tem algumas pessoas que têm alguma aptidão, né? Mas vocês podem ter certeza que todas as pessoas que têm uns bons resultados, elas estudaram, elas entenderam, elas se dedicaram, elas erraram, elas fizeram aquilo inúmeras vezes para conseguir melhorar. Então, como a odontologia, como a medicina, a gente precisa aprender, a gente precisa treinar, a gente precisa errar para a gente acertar. O processo de vendas, ele deveria ser ensinado em todas as faculdades, todas as escolas, né? É impossível uma pessoa formar em uma graduação sem saber vender, né? Sem saber se vender. Exato. Porque antes da gente vender algo, a gente precisa nos vender, né? E às vezes a pessoa não tem uma noção sobre aquilo e não consegue entender, né, o impacto que aquilo pode causar dentro dos seus resultados. E aí eu trouxe aqui os 7 passos, na verdade, para a venda. Então, às vezes você pensa um passo só, é só passar o preço, a pessoa querer ou não. Aí eu estruturei aqui em 7 passos para que você consiga realmente ter resultado. E esses 7 passos, né, eu aprendi com uma pessoa que ela é referência, né, que ela treina e principalmente médicos, né? O foco dele maior, né? Várias empresas hoje no Brasil, mas ele treina muitos médicos, ajuda muitos médicos, é o Davidson de Carvalho, né? Eu não sei se vocês conhecem, né? Ele trabalha em parceria aí com o Flávio Augusto, desde o início da carreira, então, assim, foi dentro de uma aula dele que eu aprendi esse processo que eu vou passar para vocês. Então, é riquíssimo, anotem, porque, assim, abriu muito os meus olhos quando eu assisti esse conteúdo dele, né? Quando eu vi esse outro lado dele sobre as vendas, e eu trouxe isso para dentro da minha clínica, trouxe isso para dentro das minhas mentorias, trouxe isso para a minha vida, tá? E olha que legal. Você já, porque é um conteúdo genérico, na verdade porque venda é mais do que processo, é ciência, né? E você pegou um conteúdo mais genérico e, pelo que eu entendi, vou constatar com certeza, você adaptou ao seu negócio, ao segmento
odontológico e aplicou na sua clínica. Por isso que eu gosto muito, gente, desse bate-papo com a doutora Luísa Estopa, porque ela não é só conceitual. Tudo que ela traz para a gente, ela experimentou na prática, ela tem o seu grande laboratório, que é a clínica própria. Então, porque é diferente de quem nos traz alguma informação, transmite conhecimento, mas somente teórico. Tem seu valor, sim, sem dúvida alguma. Mas quando esse conhecimento ele é aliado à experimentação, à comprovação, toma uma outra dimensão. Então, por isso, peguem papel e caneta e anotem sim, né? Porque tenho certeza que será algo inovador para muitos de vocês. Sim, vai ser. Eu trouxe conteúdo aqui com muito carinho mesmo, o conteúdo que eu passo para os meus mentorados, né, para as dentistas que trabalham comigo. Então, assim, se eu trouxe é porque mudou algo na minha vida, né, mudou algo na minha equipe. É exatamente isso que você falou. Eu não ensino nada que eu não tenha aplicado. A gente pode aprender algo com alguém que a gente achou, nossa, que máximo isso. E, porém, a gente não passa até que a gente realmente valide aquilo ali na prática, né? Ver que realmente aquilo ali funciona ou não, se faz sentido ou não, tá? Isso realmente é um grande diferencial e muitas vezes a gente aprende coisas que a gente coloca na prática e não faz sentido nenhum. Uhum. A gente tem que realmente ver que aquilo não faz sentido na área da saúde. Ver o que funciona e o que não funciona, né? Exatamente. E isso custa muito caro, né? Isso custa muito tempo. A gente investe muito em mentorias, em cursos e, assim, parte do que a gente aprende, a gente não consegue aplicar realmente, não condiz com aquilo ali e a gente segue em frente aprendendo para poder crescer cada vez mais. E hoje eu aprendo com pessoas, 100% com pessoas que não são da área odontológica, tá? 100% hoje, todo o conhecimento que eu busco não são com pessoas da minha área, não são com dentistas, né? São pessoas que estão muito à frente de mim, né? Que têm resultados muito acima dos meus, e aí a gente aprende e traz para dentro da odontologia para realmente fazer a diferença, tá? E a gente não pode, né, buscar em alguém que não tenha resultado. Isso aí, para mim, é o básico, né? Se eu não tenho resultado, mais que você domine aquele assunto, eu normalmente não procuro aprender com essa pessoa, porque entre saber fazer e dar certo, existem grandes espaços, e a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Dar curso de como criar os filhos é muito fácil, mas depois que tem os filhos, a gente muda muito, a gente não tem coragem, às vezes, por exemplo, de falar assim, eu que sou mãe, né? Nunca dê um bico pro seu filho que vai estragar os dentes. A gente não tem essa coragem, porque a gente tem os filhos e aconteceu do filho chupar bico. Então a gente não pode, né? A gente não tem essa autoridade de falar isso, porque a gente passou pelo processo e teve a necessidade de fazer algo que não deveria ter sido feito, mas no dia a dia as coisas são diferentes. Exatamente. Então a vivência muda completamente. A teoria na prática é outra, né? Então assim, use o bico da mamadeira da marca tal que é melhor. Aí meu filho só pegou o bico que não podia. E aí geralmente Deus, aquele piorzinho, né? Aquele pior, que ninguém indica. Todos dois. E aí comprei o que tinha, o ortodôntico, que o menino não pegava, aquela loucura, tendo que trabalhar. E aí, por fim, tentou todos os bicos. O pior, aquele assim, que não podia mesmo, foi o que os dois pegaram. Então, eu não tenho autoridade para falar com a mãe, use esse bico de mamadeira, porque meus filhos não conseguiram pegar. Então, na prática, as coisas foram diferentes daquilo que eu gostaria. E aí, muda completamente a nossa visão, né? Porque a gente sente na pele aquela dor. E a venda também é uma dor do dia a dia do consultório, porque você faz tudo perfeito e aí simplesmente a pessoa não fechou o tratamento com você, né? Então, antes mesmo que você comece o processo de venda,
quando você for agendar, né, alguém para fazer uma consulta, para fazer um planejamento odontológico ou um procedimento médico, a primeira coisa que a secretária precisa fazer é quebrar a primeira objeção que algumas pessoas têm, que é: precisa de alguém com você para tomar essa decisão, né? Então, antes de entrar em todos os passos, é muito importante na hora do agendamento você fazer essa pergunta, a secretária fazer a pergunta: Marcos, eu estou marcando o agendamento com a doutora Luísa na sexta-feira, às 14 horas. Precisa de alguém para ajudar a tomar a decisão? Sua esposa, um filho? Não, eu mesmo resolvo, eu mesmo que decido. Ah, ok, vou deixar anotado aqui no seu prontuário, tá, Marcos? Aí ele fala assim: então, eu vou olhar, mas depois eu tenho que conversar com a minha esposa. Então, Marcos, já que você precisa conversar com a sua esposa, eu te oriento a marcar um horário que a sua esposa consiga vir, porque assim ela já tira as dúvidas, né? A gente aproveita, esclarece tudo. Ah, não, mas minha esposa só pode à noite e o horário dela é ruim. Então, mas a gente prefere marcar no horário que ela possa, porque assim a gente tem essa oportunidade de esclarecer todas as dúvidas. Então, a gente tem duas objeções fortes, que são o preço e outra: eu tenho que ver com meu marido, com a minha esposa, com meu filho. Esse poder de decisão, exatamente isso. Essa objeção, ela precisa ser quebrada no agendamento. E dá para se fazer, porque pode ter pessoas, profissionais nos assistindo, que falam: não, mas eu não vou falar isso no agendamento, porque de repente pode até desistir de agendar, né? Não, tem formas de fazer e conseguir isso, né, doutora? É tudo questão de formas e conteúdo sem ser ofensivo. Conexão, perfeito. A gente está falando aqui, gente, de forma, vamos dizer assim, mais profissional, né? Mas assim, até adianto para vocês, por exemplo, às vezes alguns mentorados falam comigo: ô Luísa, você tem algum script pronto para como a secretária conversa, como a secretária fala? Eu até tenho, mas não uso, tá? E não costumo passar para outras pessoas. Por quê? Porque esses scripts, esses modelos, né? Eu já usei no passado, eles engessam muito a comunicação. Então, eu não gosto, tá? Por isso que eu não passo para os meus mentorados. Então, esse bate-papo, essa conexão no telefone ou no WhatsApp, ela tem que ser baseada com quem que você está falando. Exato, é personificada a conversa. Personificada, E aquela pessoa ali é uma pessoa que gosta de mandar áudio, gosta de ligar, gosta de mandar mensagem, você vai adaptar aquilo ali. É uma pessoa que você tem mais intimidade, que você já conhece, ou é uma pessoa que você não conhece. Então, assim, essa comunicação, gente, ela é totalmente voltada para quem que você está conversando, não para o que eu vou direcionar a vocês. A direção quem dá é a pessoa que está comunicando com você, não sou eu, não é um consultor, não é alguém que domina atendimento. É saber primeiro observar e ouvir o outro, arrumar uma forma de você quebrar essa objeção. Não é dessa forma: então, sua esposa, alguém precisa te ajudar a decidir? Não é assim. Exatamente. Robotizado, pelo amor de Deus, né? Humanizado, totalmente humanizado. E aí, antes da gente começar o processo de venda, a gente sabe que o que impede uma venda é uma objeção. No final, a pessoa vai dizer sim ou não. E quando a pessoa diz não, normalmente, ele não fala assim: eu não gostei de você, não gostei do que você falou, eu não vou fazer. Isso é muito raro. Eu nunca passei por uma situação dessa. Então, assim, normalmente a pessoa faz o quê? Ele cria uma desculpa. Ele tem as suas objeções. E aí, tudo que a gente puder fazer antes, né, durante esse processo de venda, para a gente ir quebrando essas objeções, e as objeções são sempre as mesmas, né? A gente tem que conseguir fazer isso durante esse processo. Por quê? Por exemplo, se a secretária não perguntou isso e você está no processo de venda, você pode perguntar
no passo 3, eu vou falar isso com vocês, você pode fazer essa pergunta para a pessoa para evitar que lá no final do passo, a pessoa fala assim, então, eu vou ver com minha esposa. Você precisa realmente quebrar essa objeção dela, tá? Então, se não conseguiu fazer isso antes, ele está incluído aqui também no processo de venda, que eu vou passar para vocês os 7 passos. Primeiro passo é a apresentação, tá? Então, vocês podem anotar aí, é a apresentação. De que forma que a gente faz essa apresentação dentro da odontologia, dentro da medicina? Essa apresentação, primeira coisa, se é uma pessoa nova, se é um paciente que nunca foi no seu espaço, apresente ele seu espaço, né? Faz a apresentação daquele local. Ô Marcos, tudo bem? Estou verificando aqui que é a primeira vez que você vem, eu vou te apresentar a clínica, né? Como que nós funcionamos, a nossa equipe. Passa nos ambientes, mesmo que seja pequeno, mostra, né? Algum detalhe que faz a diferença para aquela pessoa, né? A pessoa vê um banheiro bem limpo, a pessoa vê um ambiente com um cheiro agradável, a pessoa ela passa numa esterilização que tenha organização e um capricho. Você consegue enfatizar para a pessoa, durante essa apresentação, pontos que ele jamais perceberia sozinho, né? Então, você consegue mostrar para ele, durante essa apresentação, o seu espaço, né? Se é a secretária que vai fazer isso, que ela possa se apresentar, né? Para já começar ali a criar uma conexão com aquela pessoa. Oi, Marcos, tudo bem? Eu sou a Luísa Estopa, eu sou aqui a proprietária da clínica, vou te mostrar todo o nosso espaço. E aí pode contar história durante essa apresentação, né? Então, nós estamos aqui na cidade de Matipó há 16 anos, né? A marca Luísa Estopa existe há 14 anos. Nós fizemos esses banheiros aqui pensando nos pacientes cadeirantes, né? Na época que nós construímos a clínica, não existia clínica com adaptação para cadeirantes. Nós somos a primeira clínica na cidade a fazer essa adaptação, né? Então, a gente recebe pacientes idosos, cadeirantes, com dificuldade de se locomover. E tudo isso foi pensando nessas pessoas. Você vai mostrando ali pontos que a pessoa, olhando, ele não vai conseguir perceber, e você vai contando a sua história, né? A secretária vai se apresentar, eu sou a gerente de processo, sou gerente de negócio, eu sou a secretária, né? Se apresente ali para aquela pessoa já sentir recebido de forma diferente, né? É interessante que você está aliando a ambientação. Tem muito a ver, já que a gente falou de criança, a gente transportando, por exemplo, quando a criança vai entrar numa nova escola, é a primeira vez que ela vai para uma escola, e ela vai, né, é chamado assim mesmo, né, ambientação, adaptação da criança, né, que facilita isso. Então, quando a pessoa é acompanhada e é feita essa ambientação, ela já começa a se sentir parte integrante daquele local, já começa a fazer. E quando alguém apresenta efetivamente, ela não está lá na sala de espera, na recepção, olhando e fazendo as suas observações. Quando alguém apresenta e dá a devida relevância a cada detalhe, isso vale muito. E juntando essas duas coisas, essa ambientação e a apresentação, toma, até dentro da ciência de venda, toma uma importância, um valor para quem está recebendo muito maior. Já se torna um diferencial de cara, né? Aproveita esse primeiro contato vencido, as ligações telefônicas, o agendamento e tal. A hora da verdade, da chegada na clínica, transforma completamente. Do offline, né? Exatamente. O offline, ele tem que ser mais encantador do que online, né? Perfeito, gostei. Ou pelo menos igual, né? E aí, essa ambientação, né? Esse conhecer, esse familiarizar o local, as pessoas que ali trabalham, o cuidado que a gente tem
eu falo assim, depende muito da pessoa, sabe? Vamos dizer assim, essa ambientação vai depender da pessoa. Tem pessoas que são mais caladas, tem pessoas que são mais comunicativas. Às vezes a gente procura estar sempre servindo um café, um pão de queijo. Tem dia que a gente faz queimadinho, a água saborizada, faz um arroz doce. A gente mescla lá na clínica, a gente tenta sempre trazer algo especial, né? Para as pessoas que ali estão. A gente oferece um café, você vê que vai demorar um pouco mais, vamos tomar um café aqui. Não, mas eu tenho que arrumar o dente. Então a gente sempre tem escovas também, que são escovas mais simples, vamos dizer assim, mas ela está ali também. Se o paciente quiser, não, vou tomar um café, pode tomar um café aqui, eu tenho uma escova aqui, vou disponibilizar para você vai ali, escova o dente, vai demorar uns 15 minutinhos, dá tempo de você tomar um café aqui comigo. Legal. Então, assim, já ter uma noção do tempo que vai demorar, né, para poder chamar aquele paciente, se dá tempo para tomar esse café ou não. E aí, aquele que seria um esperar um momento especial, né? E principalmente quando isso nunca aconteceu para ele. A televisão também, né, tem uma programação especial. Pessoal, a nossa televisão aqui tem uma programação especial, específica, né? É uma forma de poder já trazer o paciente para o nosso lado. Então, essa apresentação é um momento dele aproximar, sentir parte e conectar com a equipe, porque até então ele não foi chamado pelo dentista, pelo médico. No segundo momento, né, que ele é direcionado à sala ou o dentista chama ele nessa recepção, ele começa a criar uma conexão com esse profissional, se é o primeiro momento, ou se ele já tem uma conexão, né, com essa pessoa, ele vai reforçar essa conexão. Porém, as perguntas já foi feita na recepção, as informações já foram feitas, já foram alimentadas, né, no controle odonto, e essa pessoa que vai conectar ali com ele tem informações prévias dele, né? Então, a secretária que fez essa apresentação, que fez essa conexão, que fez essa ambientação, ela, nesse momento, ela conseguiu extrair informações, porque não foi perguntas, foi um momento de interação mesmo. Essa apresentação foi um momento de convivência ali. Foi um questionário, né? Puro e simples. Não é te dar um questionário. Depois disso, já criou uma conexão, eu vou responder algumas perguntas aqui. Então, assim, tem que ser agradável, não pode ser um momento chato, né? E aí, essa pessoa ali, o dentista ou o médico, ele vai ter vamos dizer assim, um aparato muito maior para poder conectar com a pessoa. Então, ele vai criar essa conexão, que é o passo 2, é a conexão. Passo 1, apresentação, passo 2 é a conexão. E durante nessa conexão, é muito importante que o profissional consiga extrair dessa pessoa a necessidade dela fazer aquele tratamento. Entendeu? É muito importante nesse passo 2, durante essa conexão, né, fazer algumas perguntas para que ela responda que ela precisa daquele tratamento. Né? Vamos dar um exemplo. Marcos, e o seu sorriso? Como é que tá, Marcos, seu sorriso? Você tá satisfeito com o seu sorriso? Então, assim, você tá ali batendo um papo e aí... Mas então, Marcos, você tá satisfeito com o seu sorriso? Você quebra aquele momento ali e quando a pessoa vê, ele já tá falando, então eu tô muito satisfeito. Isso aconteceu comigo ontem. Esses dias eu tive que ir à clínica todos os dias, foram uma semana diferente, né? Esses dias tem precisado da minha presença e eu tenho feito algumas, né? Algum processo de venda e eu estava conversando com uma paciente, eu falei, mas e aí? E o seu sorriso? Você está satisfeita com ele? E a pessoa, ela encheu o olho d'água assim e falou assim, eu passei por uma situação com o meu sorriso assim que me... Aí falou de uma pessoa que fez um comentário, né, infeliz sobre o sorriso, e ela ficou muito constrangida e isso deixou ela muito magoada. Então a pessoa acaba abrindo ali com você, né, e mostrando para você que é muito importante para ela cuidar do sorriso. Só que não é você que está falando que é importante, é ela que está falando, né? Você precisa ajudar nesse passo 2
a pessoa ser convencida que ela precisa desse tratamento. Mas quem vai convencer é ela mesma. Porque às vezes na correria, a pessoa ela não tem tempo. É a mesma coisa quando você vai contar alguma coisa para um amigo, aí você vai contar uma situação, talvez você nem imagine que aquilo ali tenha te ferido tanto, mas quando você começa a contar, aquilo vai vir à tona e nem você tinha percebido que aquilo ali tinha te machucado tanto. Quando você começa a contar, quando você vai contando, então você precisa ajudar a pessoa a entender que aquilo ali realmente é importante para ela, para o dia a dia, né? Eu costumo dizer assim, é você fazer com que a pessoa abra a gaveta de sonhos dela, né? Que legal. Ela tem uma gaveta ali de sonhos, então assim, você precisa conduzi-la a ela mesma abrir, entendeu? E ela vai se confrontar, né, com a realidade que ela tem, né, e despertar realmente o interesse ali naquele momento de ter aquilo ali, né? Ela mesmo vai ver a necessidade de fazer aquele tratamento, ver o quanto não ter feito aquele tratamento já causou constrangimento, já causou situações indesejáveis para ela, e ela precisa, né, solucionar aquele problema. E a melhor ferramenta para isso são as perguntas, né? Porque você leva a pessoa à reflexão e a responder. Então é isso que você disse. Daí ela abre a caixa de sonhos dela. Ela abre a caixa dos sonhos dela e ela te vê ali na frente, né, como a pessoa que ajudou ela a conduzir até esse local, e você é a pessoa certa para realizar aquele problema que ela tá, né? Solucionar aquele problema que ela tá. E quando você faz isso, a pessoa ela fica muito mais, vamos dizer assim, madura para tomar uma decisão. Ela já fica muito mais consciente do problema. Ela chegou ali, às vezes, querendo olhar o dente, né? Eu vou fazer uma consulta ali para ver quanto que fica. E aí ela mesma não tem noção tanto que aquilo ali tem que impactar na vida dela. Então você vai ajudar ela a ter noção do que aquilo representa para ela, né? Tanto nos procedimentos médicos quanto nos procedimentos odontológicos. E aí, o passo 3 é o DI, chama decisão imediata. É você fazer um combinado com a pessoa. Então, Marcos, interessante. Eu estou vendo que você realmente precisa, né, deste tratamento, né? Como você falou, você já passou situações constrangedoras até no seu trabalho. E assim, você está mais do que certo de cuidar da sua saúde, cuidar dos seus dentes. E você vai ficar assim, a única coisa que você vai arrepender é de não ter feito isso antes. Você está investindo em você, Marcos, né? E eu quero combinar, fazer um acordo aqui com você, o seguinte: eu vou te explicar como que vai ser esse serviço, vou explicar tudo, e eu quero que você se comprometa a, no final, né, que eu te demonstrar tudo que você precisa fazer, você vai me dar uma resposta, ou sim ou não. Entendeu? Posso contar com você? Né? Ele já está convencido que fazer tratamento, mas eu quero que você faça um acordo comigo que depois que eu te apresentar esse serviço, o que você precisa, você vai me responder ou sim ou não. Tudo certo, Marcos? Aí o Marcos, legal. Aí aquela objeção que a secretária não quebrou antes, que eu comentei, ele vai falar assim: então, eu não vou conseguir te falar porque eu vou ter que ver com a minha esposa. Na verdade, eu não decido nada sem a minha esposa. Vai acontecer, né? Porque na prática, no dia a dia, a secretária não vai lembrar todas as vezes. Isso aí acontece e com nem sempre vai conseguir quebrar essa. E nem sempre vai conseguir essa quebrar objeção. Essa objeção. Então, a objeção ela vai ser quebrada no passo 3. E aí, por exemplo, se o Marcos falou aqui no passo 3, então, eu não vou conseguir dar resposta, que eu vou levar essa proposta para minha esposa e nós vamos juntos decidir. Se isso acontecer, se essa objeção já aparecer antes de você apresentar essa proposta, você já para o processo de vendas por aí. Porque você vai apresentar o processo, você vai apresentar o serviço, porém, infelizmente, a chance de não conseguir, de não fechar isso vai ser muito grande.
Aí você fala assim, então, Marcos, já que você precisa da sua esposa, né? Você está certíssimo, eu também não decido nada sem o meu esposo, né? Mostrar que você também está desse lado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um dia, né? Foi bom que eu vou imprimir, vou deixar tudo prontinho aqui para você. E aí você vai trazer sua esposa e eu vou apresentar para vocês dois qual que é o seu planejamento. Não, mas você pode então me mostrar você agora. Não evolui até o final. Não evolui, porque a objeção já apareceu. A objeção já apareceu. Então ele vai falar assim, não, mas eu vou levar para ela, eu vou mostrar, pode me passar. Eu falei assim, não, Marcos, eu acho que vai ser mais confortável para mim, para se comportar para você. Por quê? Porque eu preciso te apresentar, se você já tiver, né, essa possibilidade de me dar um sim ou não. E aí você vai ficar até mais à vontade, eu vou estar também disponível para explicar a sua esposa. Enfim, se apareceu a objeção... Garante o entendimento, já podemos conversar os três e tal. Tem mais alguém que é responsável pelo poder da decisão. No passo 3 eu já remarco esse paciente. Infelizmente, a gente fica aflito para terminar, mas isso é muito importante para ajudar no processo de conversão, tá? E aí, se tem essa objeção, eu já abordo aqui e vou continuar. Depois, como que eu vou fazer? Depois, se precisar, o que eu vou fazer? Vou iniciar o processo desde o começo, novamente, de forma diferente, mas aí eu vou me apresentar para a esposa, vamos fazer conexão com os dois, que aí eu já preciso fazer conexão com os dois, vou começar tudo do zero, tá? Se ele falar, não, pode ficar tranquila, Luísa, na hora que você me apresentar o serviço, eu vou falar com você se eu quero ou se eu não quero. Você precisa de alguém para ajudar a tomar essa decisão, Marcos? Não, eu mesmo resolvo. Se ele falou isso com você, ele não vai ter como te dar essa objeção no final. Ele já está com menos uma objeção para te apresentar no final. Ele não vai ter cara para falar que vai ter que ver com a esposa dele, se ele pode já te até falou criar que ele tem outra, mas essa não, porque não vai se contradizer, né? Essa ele não vai criar. Essa aí, ou seja, menos uma objeção. Nós já vencemos um pouquinho aqui. E aí, no quarto passo, né, depois de estar com esse acordo, a gente vai apresentar, né, o planejamento para ele, vai apresentar, né, o serviço, o planejamento que ele precisa, né, de forma, a gente costuma dizer assim, de forma apaixonada mesmo, né, com brilho nos olhos. Não é assim, olha, você tem que fazer 5 restaurações, um canal, uma limpeza, uma profilaxia, uma raspagem, 3 facetas. Ninguém se apaixona com esse serviço que você está apresentando, né? A pessoa sequer, ela entende o que você está falando. Exato. Então, assim, na hora de apresentar esse serviço, apresentar esse planejamento, tente ter o máximo de imagens possível, seja impressa, seja no computador, né? Se você tem câmera intraoral, que eu vi que foi a palestra anterior, né? Se você tem fotos, que vai enriquecer essa apresentação. Se você teve a oportunidade de ter 2 momentos, esse já é o segundo momento, se tu quiser colocar uma apresentação de PowerPoint e pegar um caso semelhante para mostrar para ele, né? Na verdade, apresentar o serviço é conseguir mostrar a transformação que ele vai ter. Exato. É para ele se ver, se enxergar não no que você está propondo. Quantas restaurações, quantas profilaxias, deixar bem claro que aquela transformação que você está propondo ali para ele é pensando na transformação completa. Porque talvez vai ter uma outra objeção que eu vou falar aqui na frente, aconteceu comigo na semana passada também, né? Apresentar mesmo, mostrar que é a pessoa que tem mais autoridade, mais garantia, mais clareza ali para fazer essa transformação que ele já sabe que ele precisa. Você já apresentou ali no passo 3. E aí no passo 5 que você vai fechar a venda. Ou seja, no passo 4 você só apresentou o serviço, você não falou de preço. Tá? Passo 4 você não está falando de preço, você está mostrando para ele a transformação. E muita gente faz venda como? Olhou o dente e mostra o preço. E aí a chance de fechar cai muito drasticamente, né?
E aí no passo 5 é o passo que nós vamos efetivamente fechar essa venda. Falar o preço com simplicidade, né? De forma que a pessoa fica encorajada a fazer. Ou seja, às vezes é melhor se apresentar as parcelas que pode ser simples, direto, objetivo, né? Mantendo a calma. Porque tem pessoas que vão apresentar um tratamento, por exemplo, vou apresentar um tratamento aí de 20 mil para o paciente. O próprio profissional, ele está inseguro, ele quer ficar, não, porque seu tratamento vai ficar grande, ele mesmo caro. Acha que está caro. Não vai vender. Ele fala assim, porque o laboratório é caro, o material... Ninguém está perguntando isso. É simples, é objetivo. Porque aqui o seu material é caro, não sei o quê, não é justificar o preço, é passar o preço, né? Vamos dar um exemplo que... Vamos dar um exemplo que você vai passar um tratamento de 20 mil e você pode, tá, gente? Eu tô falando para vocês fazerem isso, eu dou um exemplo. Você pode fazer uma entrada, vamos colocar assim, eu posso dividir para esse paciente, eu posso dividir de 20 vezes de 1.000. Vou colocar que eu possa fazer isso. Eu vou falar assim, então, Marcos, para a gente conseguir fazer essa transformação, vai ficar em 20 parcelas de R$1.000. Entendeu? Uhum. E aí, isso cai de forma diferente para ele. Você não está omitindo que é 20 mil, mas 20 parcelas de 500, 12 parcelas de 400, às vezes o paciente vai até querer pagar à vista, mas aquilo cai melhor na percepção, no ouvido dele, né? E aí, essa semana eu tive, semana passada, um paciente que eu fui passar o planejamento, semana eu fiz bastante esse processo de venda, treinei bastante isso, e aí na hora que eu cheguei nesse passo 5, né, e o paciente tem condição para fazer o tratamento, ele falou comigo assim, então, na verdade eu não olhei em outro lugar ainda, e eu preciso olhar em outro lugar, né, porque para ver se eu encontro algo mais barato. Aí na hora que ele falou isso comigo, que a objeção é o preço, aí eu já estava preparada, né? Eu peguei e falei assim, então, se você tivesse me falado que você procurava um tratamento mais barato, eu tinha até te orientado a nem vir aqui. Falei com ele dessa forma. Porque o nosso forte aqui está longe de ser o tratamento mais barato. O nosso forte aqui é te entregar um tratamento diferenciado. Nós temos 16 anos, ele não é da cidade, né? Eu falei assim, nós temos 16 anos, nós estamos na cidade de Matipó, a marca Luiz Estopa hoje tem 14 anos, e assim, hoje, se você quiser referência de 100 pacientes que fizeram tratamentos semelhantes ao seu, eu tenho, para você ligar, para você conversar, né? E assim, quando a gente vai falar em tratamentos aqui na clínica, a gente não economiza em nenhuma etapa, né? A gente não economiza nos materiais, a gente não economiza em pagar os funcionários o que é devido, ou seja, a gente paga aquilo que é o correto. A gente não economiza, assim, em nada, nós não gastamos muito, mas o que é necessário, a gente, né, tem o compromisso. Eu não sei se você sabe, eu também dou cursos, né, nessa área de gestão, e a gente precifica de forma correta nossos tratamentos. Então, assim, o nosso tratamento, ele não é caro, ele é o preço correto de acordo com aquilo que a gente entrega. Agora, eu posso te garantir que você vai ficar muito satisfeito. E eu posso te dar quantas indicações que você quiser de pessoas que já fizeram tratamentos e ficaram extremamente satisfeitos como você. Agora, se o que você procura é preço, realmente eu mesma posso indicar vários lugares que tem um preço melhor do que o nosso, tá? Esse não é o nosso forte. E aí, quando eu falei isso, ele brecou, ficou assim, porque ele tem condição de fazer. Ele ficou assim, sabe, mexido, e ele falou assim, ele falou que, não, eu vou olhar e até dentro de 2 dias eu já te dou um retorno, porque talvez eu vou ter que viajar, enfim, falou outras coisas. Assim, mas assim, eu passei com muita segurança para ele que o nosso preço não era caro. O nosso preço era justo pelo aquilo que a gente entregava, pela estrutura que a gente tinha. É o valor que você está oferecendo, não é preço. E aí, depois de 2 dias, né, ele ligou lá na clínica,
eu não estava lá, e falou com as meninas, eu quero conversar com a Luísa, que é ela que me passou, e eu quero fechar, eu quero iniciar esse tratamento. E aí eu mesma liguei para ele, falei, oi, fulano, tudo bem? Não, eu decidi, eu quero fazer mesmo, eu nem olhei em outro lugar, você falou com muita firmeza, né? E eu procurei saber realmente, eu não sou da cidade, mas pode marcar minha cirurgia, está marcada amanhã a cirurgia dele. Então, assim, tá realmente preparado e seguro do preço seu, ter um fundamento. Não é caro, meu preço não é caro, eu precifico os meus preços, eu precifico os serviços que eu ofereço, não tem como fazer mais barato. Para eu fazer mais barato, vou ter que abrir mão de coisas que estão ligadas à qualidade do que eu estou entregando. E eu não estou disposta a fazer isso, porque eu vou ter problemas futuramente. Então, na hora de fechar a venda, né, vai surgir objeções. Aqui já não vai surgir objeção que eu preciso do fulano para poder decidir, mas vai surgir objeções tipo, eu preciso olhar no outro local, quero ver se eu encontro um preço melhor, e aí esteja preparado, né, para confrontar aquela pessoa em relação ao seu preço. A forma de pagamento, né? Forma de pagamento, eu falo assim, lá na clínica, ninguém deixa de fechar o tratamento por forma de pagamento, porque hoje a gente trabalha com cartão, a gente trabalha com boleto, né? Se o paciente não tem um nome com problemas no Serasa, se o paciente ele tem uma boa indicação, a gente consegue fazer uma facilidade no pagamento para que ele tenha adesão a esse tratamento. Então, assim, a objeção do preço, ela só é quebrada como você tem muita clareza do seu preço, por isso que é importante os dentistas saber precificação. Eu que precifico os tratamentos, eu tenho domínio que não dá para fazer R$1 a menos do que entendeu? Pelo o custo que é aquele tratamento, então eu não vou me intimidar se alguém falar comigo que sim, tá falou caro. A palavra-chave, porque tem gente, né, que a hora que vai vender, e como você disse agora há pouco, já começa com medo, porque ele próprio já acha caro o que ele está ofertando, né? Sem ter um embasamento de como foi feita aquela precificação. E, supondo que isso não aconteça, mas eu recebo objeção de preço, tem que ser firme em mostrar que é aquele valor mesmo. A gente tem que tirar o foco do preço e passar o foco para o valor, que são conceitos, são coisas bem distintas. Quando a gente entra em guerra de preço, ninguém ganha. A gente vê o mercado em geral, as empresas, principalmente segmento de alimentos e bebidas, e os grandes varejistas e tal, que brigam por preço. A gente vê a situação de alguns deles hoje. A gente tem que valorizar o que a gente vai entregar. E para isso tem que ter firmeza, né? Isso. Eu estou até vendo aqui no chat, agora que eu estou vendo, o Glaucio José de Araújo perguntou qual que é o nome do dentista que trabalha com Flávio Augusto. Não é dentista, tá, gente? Ele não é dentista. O pessoal até respondeu aqui, o nome do dentista é professor Davidson Carvalho. Não, Davidson Carvalho não é dentista, não é da área odontológica, tá? Por favor. O Instagram dele é Davidson Carvalho, tá? Ele é um empreendedor. Hoje ele ensina médicos, tá? O que se não aprende na faculdade de medicina. Então, o foco dele hoje é ajudar médicos, né? Ele ensina a parte de liderança e vendas, tá? Trabalha nessa parte de liderança e venda para médicos. Não só para médicos, tá, gente? Mas é um foco dele aí na área de saúde. Então, depois eu corrijo lá também nos comentários. Esse momento e você tem que ter noção da sua precificação, você tem que saber dominar o que você pode e o que você não pode fazer. Eu tenho que perguntar para fulano, eu tenho que perguntar para... Não, se você está ali no procedimento, você tem que dominar forma de pagamento, desconto, senão você não pode nem entrar. Eu tenho que perguntar para o doutor, não. Você entrou na venda, você tem que dominar todos os processos. E aí a venda acontece nesse momento, a pessoa falou que quer fechar o tratamento, ele assina o contrato. Então, vendas nas prestações de serviços é igual contrato assinado, forma de pagamento estabelecida, tá? E aí a gente consegue falar quantas vendas esse consultório fez esse mês.
Se você for lá no seu controle odonto, você que já utiliza, você vai em movimentações, contratos, você vai ver e quanto de venda você fez em dinheiro. Isso não é recebimento, é vendas, tá? Então você tem essa aba de contratos, que é onde a gente iguala, né, ao termo vendas. E depois que fechou essa venda, a gente pega indicação, pega um lead, né? Essa indicação, gente, mesmo que o paciente, mesmo que a pessoa falou não para você, você pega indicação também. Às vezes o Marcos vai falar assim, então, doutor Luiz, eu gostei muito, quero, mas no momento eu não consigo fazer esse tratamento. Eu vou me programar para fazer isso daqui a alguns meses, mas assim, no momento realmente eu não vou fazer, tá? E aí você pode perguntar, então, Marcos, você não pode fazer, mas você tem algum amigo, alguma pessoa que está ali na sua convivência, que precisa também dessa transformação, né? Que você possa estar passando um contato para a gente poder estar ligando? Sim, tenho. Eu não posso, não é porque eu doido para falar alguém, né? Tem minha irmã. Liga para minha irmã, liga para minha tia. Deixa eu te passar o contato aqui. E aí, quando a pessoa fechou, né, você pergunta também, tem alguém, né, da sua família, alguém que você conhece, que também, assim como você, precisa, né, dessa transformação. E aí você pega o lead, né, a indicação, no passo 6, e no passo 7, você parabeniza a pessoa. E esse parabenizar muda tudo. Às vezes você fala assim, Marcos, muito obrigada por você ter fechado o tratamento, tá? E a pessoa sente como você fez um favor para ele, né? Ué, obrigada. No cérebro dele, ele percebe de forma diferente, né? E aí a gente fala parabéns, né? Parabéns, Marcos, você, né, tá investindo em você, no seu sorriso, parabéns por você, né, buscar essa transformação. Quando você compra um curso online, alguma coisa, o que parece para você? Muito obrigada ou parabéns? Parabéns. Parabéns. Verdade. Vamos juntos para o próximo passo, né? Parabéns, você parabeniza. Então você parabeniza e, né, parabéns, Marcos, seja bem-vindo à nossa equipe. Agora você também faz parte aqui da nossa família, né? Que hoje tem mais de 6 mil pacientes que fazem parte aí dessa família. E você pode ter certeza que vai ser a maior transformação que você teve neste ano. Anima aquela pessoa a fazendo aquele tratamento, né? Parabeniza ela. E isso faz uma diferença. As meninas lá da clínica, quando eu passei isso para elas, realmente a gente agradece, né? Às vezes uma mãe comenta assim no post do odontopediatra, por exemplo, obrigada, tia Marina, por cuidar da minha filha. Fala assim, eu que agradeço por confiar em mim. Aí eu falo para ela, agora você responde assim, parabéns por, né, priorizar a saúde do seu filho, parabéns por você cuidar tão bem do seu filho. Parabeniza a pessoa, porque o agradecimento, ele dá uma sensação de favor. E, na verdade, não cabe aqui nesse 7º passo. E a venda está feita, Marcos. É só isso. Só isso. Então, o passo 1, gente, é apresentação. 2, conexão. 3, acordo da decisão imediata. 4, apresentação do serviço. 5, fechar a venda e assinar o contrato. 6, pegar a indicação, pegar o lead. 7, parabéns, seja bem-vindo. Faz toda a diferença.